receba a palavra com alegria e glorifique ao Senhor nosso Deus. Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer aos irmãos que é um grande prazer estarmos aqui esta noite, podendo rever essa amada igreja. Quero agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor Heber. Pastor, Deus abençoe, viu? Pelo carinho com que sempre nos recebe aqui. A gente fica muito feliz sempre quando vem aqui. Deus abençoe. Bom também rever aqui os obreiros dessa igreja, os pastores, amigos. Deus abençoe. Ter aqui na minha companhia o pastor Rael, grande companheiro. Também a Miriam, o Davi. Deus abençoe. A minha esposa, meus filhos, o meu pai. Eu esqueci, pastor, de falar de duas crianças que estão comigo, são amiguinhos do Dudu e da Mônica, são o Vinícius e a Belinha. Cadê o Vinícius e a Belinha? Depois eles vão bater lá. Pastor, não falaram que não falou de mim. Deus abençoe, viu? Bom estar aqui com essa igreja, com essas congregações, a família do pastor Heber, também a Carol, a Sarinha, eu vi o João Heber aí, a Eliana. Deus abençoe vocês. Uma bênção estar aqui. Bom, irmãos, os irmãos estão estudando aqui o Sermão da Montanha, os capítulos 5 a 7 do Evangelho de São Mateus. E eu estive há uns dias desse aqui, e o pastor Heber estava ministrando a respeito das bem-aventuranças. Na ocasião, ele falou sobre duas das bem-aventuranças. Uma delas foi bem-aventurado os que choram, e a outra, bem-aventurados os mansos. E naquela ocasião ele falou: olha, pastor Henrique, esse estudo vai perdurar por algum tempo, mas eu queria que o pastor viesse aqui trazer uma palavra para nós dentro desse assunto. Escolhe um tema. Eu falei: olha, eu gosto dessa mensagem, dessa passagem, né, o pastor Alexandre, que diz que vós sois o sal da terra. Ele falou: então tá bom, então fala sobre o sal, porque o crente é o sal da terra. Então eu queria ler o texto com os irmãos, que está em Mateus 5. Quero ler Mateus 5, o versículo de número 13. Mateus 5 e 13. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e então ser pisado pelos homens. Amém. Queridos irmãos, Jesus foi o maior de todos os pregadores que a humanidade já conheceu. Tem um teólogo chamado Timothy George. Ele fala que a igreja tem três grandes pensadores. Quais são os três maiores pensadores da igreja segundo Timothy George? Primeiro, o apóstolo São Paulo. Segundo, Santo Agostinho de Hipona. E terceiro, São Tomás de Aquino. Então, para Timothy George, os três maiores pensadores da igreja são Paulo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E os pregadores, você vê isso muito em várias obras falando sobre pregação. Os pregadores dizem que a igreja teve, ao longo da sua história, três grandes pregadores. O primeiro deles, o maior dos pregadores, foi Jesus. Jesus foi o maior expoente do Evangelho, o maior expoente da palavra de Deus e da mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, os doutrinadores apontam Apolo como um grande expoente, um grande expositor do Evangelho, um grande expositor. Aliás, Apolo é o único personagem na Bíblia que nós temos esse adjetivo, que ele era um poderoso orador, ou um eloquente orador. É o único do qual a Bíblia fala da sua capacidade de transmissão das suas mensagens. E nós temos um terceiro grande pregador na história da igreja, que é Charles Haddon Spurgeon, que pregou durante muitos anos na abadia de Westminster, na Inglaterra. É claro que não dá para a gente colocar Jesus, deixar Jesus fora dessa lista, né, de pregadores. E não dá para colocar Jesus em outra posição senão a
ninguém nesses 2000 anos de história conseguiu superar Jesus. Nem Dwight Moody, nem Charles Finney, nem John Wesley, ninguém, nem Jonathan Edwards, ninguém conseguiu superar Jesus na sua capacidade. Quando você estuda a história da igreja, os pais da igreja falavam de um homem que foi pastor em Constantinopla. Ele foi colocado como pastor em Constantinopla por Constantino, por volta do ano 330 da era cristã. O nome dele era João Crisóstomo. A história fala desse homem. E dizem que ele era um pregador tão poderoso que ele ficou conhecido como João Crisóstomo, a boca de ouro. Por que ele ficou conhecido como João Crisóstomo, a boca de ouro? Porque os irmãos que ouviam, diziam, os textos dizem isso, diziam que quando ele falava caíam pedras preciosas de ouro assim no colo dos irmãos. Coisa de louco, né? É claro que nós temos grandes pregadores, mas ninguém superou Jesus. Ninguém foi maior que Jesus. E por que é que Jesus foi o maior pregador da história da igreja? Esses 2000 anos, ninguém conseguiu tomar o lugar de Jesus. Em primeiro lugar, porque Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O ministério da pregação, ele não se faz apenas com o intelecto. Ele não se faz apenas com técnicas de oratória. O ministério da pregação, ele se faz, sobretudo, com a graça de Deus, advinda da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida do arauto, sobre a vida do pregoeiro. Se o pregoeiro não for cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, por mais que ele domine as técnicas de exposição, por mais que ele domine a habilidade, por mais que ele domine a arte de falar em público, esse pregador está fadado ao fracasso, porque o que diferencia um grande pregador dos demais pregadores é um pregador ser cheio da presença do Espírito Santo, e Jesus foi cheio da presença do Espírito Santo. Jesus também foi o maior de todos os pregadores, porque Jesus, ele se submeteu a aprender. Ninguém consegue pregar se não se submeter ao aprendizado. Nós temos Jesus aos 12 anos de idade no templo, aparecendo lá em Lucas capítulo 2, e ele estava no meio dos doutores, perguntando e respondendo, ele estava aprendendo. Quando Jesus aparece aos 30 anos de idade, ele vai lá no Jordão participar do ministério do seu primo João Batista, e ele então é batizado no Jordão, vai para o deserto, fica 40 dias no deserto da Judéia. Depois Jesus sai do deserto da Judéia e vai para a Galileia. E quando Jesus está na Galileia, o texto bíblico diz que ele então entrou na sinagoga de Caná da Galileia, e ali ele leu o texto. Observem que Jesus está sempre em torno da leitura, em torno do estudo, em torno da palavra de Deus. Ninguém consegue desenvolver o ministério de pregoeiro da palavra de Deus se não debruçar-se ao aprendizado, se não se dedicar à leitura da Bíblia, à leitura de comentários, à leitura de dicionários, e não apenas a leitura. É muito importante que aquele indivíduo que se propõe a pregar, que ele também tenha disposição para ouvir outros pregadores. Ele escolha, ele defina pregadores que ele imagina que possam trazer algum tipo de contribuição, e então esse pregoeiro, esse pregador começa a ouvir essas pregações e começa a aprender com esses pregadores como pregar. Então Jesus, irmãos, ele foi um grande pregador, ou aliás, o maior dos pregadores, primeiro porque ele foi cheio do Espírito Santo, e segundo, porque ele bebeu da fonte da palavra de Deus, ele bebeu da fonte dos rabinos. Sábado de manhã Jesus não perdia tempo, ele não ficava jogando videogame, primeiro porque não tinha, né? Mas ele não perdia tempo, ele ia para a sinagoga aprender a palavra. Ele não ficava brincando de amarelinha na rua de futebol. Jesus ia para o templo ouvir a palavra de Deus. E Jesus tinha profissão, mas ele não deixava a profissão, a sua atividade laborativa, engoli-lo. Porque às vezes a gente também, em nome da profissão, acaba deixando a palavra de Deus de lado. Jesus tinha tempo à profissão, tinha tempo para o trabalho. A palavra de Deus diz que ele era homem de
mensagem do Evangelho para o seu ouvinte. E é verdade, Jesus facilitava a mensagem do Evangelho. Ele colocava a mensagem do Evangelho de uma forma que todo mundo pudesse entender. Se nós observarmos as parábolas de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele, todas as vezes que usava uma parábola, ou que ia contar uma parábola, ele falava sobre coisas inerentes à sua época, coisas inerentes ao seu povo, coisas inerentes àquelas pessoas que estavam ouvindo. Eu gosto do pensamento do C.S. Lewis, quando Lewis diz, ele diz assim: Jesus nunca usaria uma linguagem filosofal para falar com uma lavadeira. Isso é verdade. Jesus nunca usou uma linguagem filosofal para falar com uma lavadeira. Mas quando Jesus falou com filósofos, ele também confundiu os filósofos. E ele respondeu na mesma altura e na mesma proporção, de uma forma que esses filósofos pudessem entender. Então Jesus, ele facilitou o entendimento do Evangelho para os seus ouvintes, para as pessoas que ouviam. E ele facilitou como? Utilizando na sua pregação elementos do dia a dia das pessoas. Ele usava coisas com as quais as pessoas tinham acabado de lidar. Às vezes elas tinham lidado com aquela coisa que ele usava no próprio dia. E quando ele está ali, no maior dos seus sermões, na maior das suas pregações, uma pregação que toma 3 capítulos da Bíblia. Eu gosto do livro O Jesus que eu nunca conheci, do Philip Yancey. Quando o Philip Yancey está falando sobre o Sermão do Monte, ele diz assim: se nós perdêssemos toda a Bíblia e nos sobrasse o Sermão do Monte, a essência, o néctar do Evangelho nós teríamos conservado. Porque é o sermão mais importante. Nem o sermão de Pedro, nem o sermão de Paulo, nem as cartas paulinas, que são muito elucidativas, podem substituir o teor, a profundidade do que é o Evangelho, do que é a vida cristã, como no Sermão do Monte. Então, quando Jesus pregou o seu maior sermão, deu a sua maior pregação, Jesus, ele usou muitos elementos fáceis de entendimento para o povo que estava ouvindo. E dentre esses muitos elementos, esses muitos símbolos que Jesus usava em sua pregação, ele usou a figura do sal. Ele disse: vós sois o sal da terra. Quando Jesus falou em sal, um filósofo entenderia, uma lavadeira entenderia, uma dona de casa entenderia, uma criança, um adolescente entenderia, um ancião entenderia. Quando Jesus falou, vós sois o sal da terra, referindo-se aos discípulos, referindo-se à igreja, referindo-se aos salvos, aos eleitos, referindo-se àqueles que já tinham aceito Jesus, aqueles que já tinham passado pelo processo da conversão, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 que o processo da conversão se dá da seguinte forma: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aquele que crê está salvo e aquele que não crê está condenado. Então Jesus está se dirigindo àquele que crê, ele está se dirigindo àquele que é salvo, aquele que já foi redimido, aquele que já foi perdoado, aquele que já foi lavado, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que é chamado de família de Deus, de santo, de herdeiros do céu, aqueles que são chamados de comunidade cristã, de salvos, de eleitos em Deus. Jesus está falando para a igreja, e ele está dizendo: a igreja, os salvos, os irmãos da igreja, eles são sal da terra, vós sois o sal da terra. Quando Jesus usa essa expressão, vós sois o sal da terra, ele se faz entender a todas as gentes, ele se faz entender a todas as classes, ele se faz entender a todas as etnias, a todas as culturas, porque em todas as culturas nós temos a presença do sal. Para nós entendermos o que significa ser sal da terra, nós primeiro precisamos entender para que serve o sal. Se nós entendermos para que serve o sal, nós vamos entender o que significa ser sal da terra. Qual é a finalidade do sal? Primeira finalidade: no tempo de Jesus, o sal era usado como conservante. O sal era usado para
parar o processo de apodrecimento. Como que a gente para o processo de apodrecimento hoje dos alimentos? A gente coloca química, conservantes. Conservantes param o processo de apodrecimento. Digamos que esse alimento ele não suporta conservante. Então, quais são as opções que nós temos? Nós temos hoje a opção da geladeira, não é verdade? A geladeira conserva os alimentos. Mas pense há 2000 anos passados, onde não havia geladeira, onde não existiam outras técnicas de conservação de alimento. Como que se conservava o alimento e como que se parava o processo de apodrecimento de um alimento? O processo de apodrecimento era paralisado por intermédio do sal. Matava-se um animal, pegava aquela carne do animal, colocava-se em cima de uma bancada e pegava um punhado grande de sal e passava naquela carne, aquilo era virado, passava de novo, deixava secar, quando estava um pouco seco já passava uma outra camada de sal, virava, passava uma outra camada de sal, de sorte que depois de um processo, né, que você ia passando sal naquela carne, deixando secar, sal e deixando secar, aquela carne durava por dias e dias e dias. Aleluia. Eu me lembro que o meu pai chegou a vender um negócio chamado carne de sol. E eu me lembro que quando eu morei lá em Natal, no Rio Grande do Norte, era muito comum você ter a carne de sol. Vocês, né, os irmãos conhecem aqui? Tem nordestino nessa igreja, não? Tem nordestino, claro. Então não tem a carne de sol, os irmãos sabem muito bem. O que é a carne de sol? Não é nada mais, nada menos do que uma carne salgada, não é? Você salga e deixa secar no sol, salga e deixa secar no sol. E o que o sal faz na carne? O sal, ele paralisa o processo de apodrecimento. Quando Jesus ele diz, vós igreja, vocês membros, vocês salvos, vocês irmãos, vocês eleitos de Deus, vocês são o sal da terra. O que Jesus quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer o seguinte, que uma das missões da igreja na terra é paralisar o processo de apodrecimento moral na humanidade. A humanidade, ela caiu em Adão e ela vem caída e desenvolvendo-se, progredindo em pecado, em imoralidade, em injustiça, em corrupção, em falsidade, em uma série de outros adjetivos que podemos dar para o pecado. Então a humanidade ela caminha sobre a trilha do pecado, ela caminha sobre a trilha da morte. Quando os salvos se apresentam, quando os eleitos se apresentam, no ambiente que eles se apresentam, aquele ambiente ali, aleluia, recebe uma proteção, uma conservação de Deus. E o processo, aleluia, de apodrecimento não tem a sua expansão definitiva. A igreja era necessária para o mundo. A igreja é fundamental para o mundo. Por quê? Porque é a igreja, irmãos, que paralisa o processo de apodrecimento moral da humanidade. Se os homens fossem entregues a eles mesmos, os homens seriam como eram antes do surgimento da igreja. Eu gosto muito da obra do Jack Felton, chamado E se Jesus não tivesse nascido? Se os irmãos tiverem a oportunidade um dia, leiam esse livro. Ele fala sobre as consequências da cristianização do mundo. Se o mundo não fosse cristianizado, muitas partes do mundo, é claro, não são cristianizadas, né? Mas se o mundo não tivesse sido cristianizado, o mundo continuaria retrógrado, bárbaro, o mundo continuaria sem respeito, o mundo continuaria baseado na selvageria. Mas quando a igreja chegou, quando a igreja chegava numa comunidade, num povo, quando a igreja chegava numa localidade, a igreja parava o processo de apodrecimento ali e a glória de Deus se revelava através da igreja. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Lá na faculdade, a Miriam é jurista, eu sei que tem outros juristas aqui, a gente estuda os crimes praticados entre os silvícolas, os moradores da selva. Por exemplo, você já reparou que não tem índio com deficiência física? Você já reparou? Portador de necessidades especiais não tem? Você já reparou? Por que não tem? Porque quando nasce alguém com algum tipo de especialidade, algum tipo de deficiência, é morto até que a igreja chegue ali. Quando a igreja entra nessas comunidades, a igreja
existem esquemas, acordos, conchavos, e esses conchavos vão envolve o diretor, envolve o sócio, aí se envolve o gerente, envolve o secretário, envolve o tesoureiro, e aí vai envolvendo todo mundo. De repente, eu sei que muitos crentes cedem, eu sei que alguns crentes cedem melhor, mas eu sei também que a maior parte dos crentes não cedem. A maior parte dos fiéis, a gente pode fazer um levantamento, muita gente vai ceder nesse processo de acontecimento, mas a maior parte não vai ceder. Por quê? Porque são irmãos que entendem isso que eu estou dizendo aqui, colocam isso no coração e dizem: eu vou viver como sal da terra lá no ambiente que eu trabalho, e ali, quando a corrupção chegar em mim, vai parar em mim e não vai ter seguimento para a glória de Deus. A igreja é sal no sentido de que ela para o acontecimento. Se entregar ao mundo a si mesmo, irmãos, esse mundo pega fogo, não é? Mas graças a Deus, nós temos a igreja, e a igreja é sal. Deus conta com você, meu irmão, lá no seu ambiente de trabalho. Deus conta com você na faculdade, na escola. Deus conta com você ali no seio da sua família. Aleluia. Deus conta com você na sua rua, entre os seus vizinhos. Deus conta com você no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país. Deus conta com você. Aleluia. Há uma corrupção se alastrando. Há um pecado. Aliás, o pecado com todas as suas formas e desdobramentos vem se alastrando, mas de repente se apresenta o crente. E quando o crente, o salvo, o eleito, o redimido, o perdoado se apresenta, aleluia, Deus lhe dá graça, Deus lhe dá força, e a corrupção é parada ali, é interrompida ali, é cerceada ali para a glória do Senhor. Aleluia. O sal, ele servia para parar o apodrecimento. Ser sal quer dizer: eu estou aqui para não deixar o pecado se alastrar. Aleluia. Eu estou aqui para não deixar que essas consequências pecaminosas tomem mais volumes. Aleluia. Numa família, a gente conhece, como pastor, lida muito com isso, famílias que a avó divorciou-se, a filha divorciou-se, a neta divorciou-se, aí chega na bisneta. Aí a bisneta vem aqui para o cultinho, ouve o evangelho, começa a frequentar a igreja, vira uma adolescente aqui na igreja, uma jovem na igreja. O pastor, aleluia, que ela conhece alguém aqui na igreja, casa-se, o pastor faz o casamento deles. A família toda diz assim: vai divorciar, porque a avó divorciou, a mãe divorciou, a bisavó divorciou, a avó divorciou, a mãe divorciou, vai divorciar também. Mas de repente aquela moça, aquele rapaz, vão vivendo a vida juntos, vão vivendo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eles morrem juntos, louvando o nome do Senhor, aleluia, então o processo de acontecimento é barrado, é parado, aleluia, é paralisado para a glória do Senhor. Lá no Nordeste tem muito esse negócio de homem matador, né? Aqui em São Paulo também tem, mas não é muito declarado. Lá no Nordeste tem um negócio de ser declarado. O homem que é macho mesmo. Lá ele quer que a vizinhança toda fique sabendo. Aí o pai dele foi macho de matar, né? Ele é macho e ele quer que o filho seja macho. E o filho é macho mesmo, briga na escola, briguento. Se você deixar ele vai matar também, como o avô matou, como o pai matou. Mas ele vem para a igreja. Aquele ouve o evangelho. Aquele é trabalhado pela palavra de Deus. Vai nos purificando, nos limpando, nos redimindo. Esse rapaz viu um jovem aqui na igreja. De repente ele cresce, se torna um adulto e ao invés de estar matando, ele está dando vida aos outros. E a igreja paralisou o processo de apodrecimento. Levante a sua mão, meu irmão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor a esse Deus. A igreja é sal porque ela paralisa o processo de apodrecimento, ela paralisa, ela interrompe o processo. A igreja é sal também no sentido de que ela conserva bons valores. Se por um lado ela não deixa o apodrecimento se estender, se alastrar, por outro lado o sal ele tem o poder de conservar, ele tem o poder de manter, de preservar. E a igreja ela mantém
aqui nas terças-feiras a respeito dos valores cristãos, os valores que a gente mantém. Que valores são esses? As bem-aventuranças são valores. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa sociedade arrogante, prepotente, numa sociedade onde o homem acha que ele que aquilo que ele tem é fruto do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, aquilo que ele tem é fruto da sua própria mão. Existe a igreja que prega um outro valor. Qual é o valor? Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou cego, eu sou nu, eu preciso da graça de Deus. Se não for a graça, a misericórdia, a benevolência de Deus, aleluia. A igreja, ela entende que só existe uma coisa que nos afasta como seres humanos, só uma coisa, é o pecado. E o pecado se alastrou por todos nós, e mesmo nós que somos salvos, somos redimidos, de vez em quando a gente foge do caminho, a gente sai da trilha, aleluia, glória a Deus. De vez em quando a gente é corrompido também. A igreja tem o espírito humilde, o espírito pobre, no sentido de que nós temos a consciência da nossa miserabilidade, nós temos consciência de que somos pecadores, nós temos consciência de que precisamos da graça, da misericórdia e do amor de Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é um valor da igreja, obrigado, irmão. Isso é um valor da igreja. Bem-aventurados que choram. Chorar é um valor da igreja. Não é um indivíduo que chora por chorar. É um indivíduo que chora porque ele está arrependido dos seus pecados. É um indivíduo que chora quando ele vê a dor do outro e ele chora pelo sofrimento do outro. É um indivíduo que chora porque ele gostaria que a vontade de Deus, que é estabelecida plenamente no céu, ela fosse estabelecida plenamente na terra, para que essa terra virasse o céu também. Porque o que faz o céu ser céu é que ali a vontade de Deus é feita de forma plena. E o que faz a terra parecer com o inferno é porque aqui a vontade de Deus é feita mais ou menos. A vontade soberana de Deus é sempre exercida, mas cada um faz aquilo que bem lhe apraz, cada um faz aquilo que bem quer. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Chorar, aleluias, para que a vontade de Deus seja feita. Esse é um valor cristão que a gente não abre mão. Bem-aventurados mansos. Irmãos, em que sentido que a gente precisa ser manso? Por exemplo, a Bíblia diz que o homem mais manso da terra foi Moisés, não foi? E ele não ficou fora do maior prêmio dele exatamente por causa de um momento de ira? Não foi isso? Os irmãos sabem muito bem. Como é que foi? Por que ele perdeu a bênção dele? Não foi exatamente porque ele se irou ali no momento? Ele se irou e perdeu a bênção que foi de entrar na terra. Mas ainda assim ele foi caracterizado como o homem mais manso da terra. Ora, como é que ele pode ser manso e ao mesmo tempo ter uma revolta? O Moisés, irmãos, ele é o manso no seguinte sentido: no sentido de que ele é aquele indivíduo que lidera por intermédio do serviço. Existem dois tipos de líder: o líder que lidera pela voz e o líder que lidera pelo exemplo. Ele faz, e conforme ele vai fazendo, ele vai constrangendo os outros a segui-lo também, e os outros passam a servir e passam a copiar a atitude dele, e aí ele é manso, e por ser manso ele vai dominando a terra, e o nome do Senhor vai sendo glorificado e louvado. Há uma promessa na Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda. Já leram essa promessa? Como que eu entendo essa promessa? Porque eu percebo que muitos dos nossos irmãos não são cabeça, no sentido de não serem chefes da empresa, por exemplo, não serem os mais ricos, não são as pessoas mais influentes. Então, em que sentido que nós somos cabeça? Nós somos cabeça no sentido de pegar o banco primeiro, de servir primeiro, de estender as mãos primeiro, de trabalhar primeiro e de constranger os outros por causa do nosso exemplo, o nosso exemplo de serviço. Nós estamos ali trabalhando de forma mansa, e a gente vai conduzindo
serviço e nós estamos dominando não porque a gente fala, dominando porque a gente faz e constrange por intermédio do nosso trabalho. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. No mundo em que prevalece a injustiça, a mentira, o engodo, a igreja não, a igreja tem um valor maravilhoso, que é o valor da preservação da justiça e da verdade. Aleluias, glória a Deus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Será que a igreja é misericordiosa? Vamos ver se a igreja é misericordiosa. Quem mais frequenta presídio? Diga para mim. Faz um estudo no estado de São Paulo, nesse país, no mundo todo, e veja, quem mais visita presídio? São os crentes, são os irmãos, é a igreja. Quem mais visita alcoólatras, drogados, marginalizados pela família e pela sociedade? É a igreja. Aliás, o pastor Heber avisou aqui que domingo vocês vão ter uma tarefa aí, não é? É domingo agora que vai ter uma tarefa de evangelizar no outro domingo. Vão evangelizar lá o Jardim Santa Mônica, né? O que é isso? É a igreja exercendo misericórdia. A família está chutando, a sociedade está chutando, mas a igreja está indo atrás. A igreja está buscando, a igreja está dando oportunidade. A igreja, aleluia, está apostando, a igreja está acreditando. Isso é ser misericordioso. Aqui há uma porta de esperança aberta. Aqueles que foram rejeitados lá podem ser bem recebidos aqui. Terem a sua vida transformada para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós somos limpos de coração. Numa sociedade, isso é um valor que a gente conserva. Numa sociedade em que as pessoas, elas se orgulham do pecado, se orgulham do erro, se orgulham de terem feito exatamente aquilo que é contrário à palavra de Deus. Numa sociedade que se orgulha de fazer o mal, tem a igreja, tem eu e você, a igreja de Cristo que mantém o coração limpo. E quando o nosso coração, por alguma razão, se torna um coração sujo, quando a nossa mente comete pecado e a gente não consegue purificar o coração, não entra em nós um orgulho, não entra em nós uma satisfação por isso. Eu sei que não, muito pelo contrário. Quando você peca, eu sei muito bem que você fica com vergonha até de vir à igreja, fica com vergonha de tomar a ceia, fica com vergonha até de encontrar o pastor, fica com vergonha de encontrar o irmão da igreja. Esses dias, lá em Barueri, nós temos um irmão, e ele tem um problema com drogas e com álcool, e ele faltou no seminário, lá na aula de sábado, e não veio no seminário, e era dia de prova, e a prova terminou rápido, e eu fui tomar um café na padaria. Quando eu chego lá na padaria, ele está com a garrafa de cerveja e um copo assim, né? Quando ele me viu entrando, ele não sabia onde enfiar. Mas sabe o que ele fez? Ele colocou perto do lixo, quase dentro do lixo assim. É um desespero. Por que ele não sente orgulho? Por que ele não sente orgulho? Não sente orgulho porque sabe muito bem que há um valor maior de purificar o coração, a mente, a vida, para a glória do Senhor. São valores, são valores. Aleluias. Bem-aventurados pacificadores. Numa sociedade revanchista, retaliadora, tem os crentes. Os crentes que dizem, não, vamos perdoar, acalmem os ânimos, espera mais um pouquinho, fala sobre esse assunto com ele amanhã. Que é isso? Toma atitude agora não. Tira a cabeça, vem aqui para casa, depois a gente conversa sobre isso aí. Sempre pacificando, pacificando. E todo mundo diz assim, não, você tem que tomar medidas drásticas, medidas violentas. Mas a igreja não, a igreja é pacificadora. Aleluia, ela promove a paz para a glória e louvor do nome do Senhor. São valores. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. A gente lê sobre a história da igreja, dizem que quando começou a perseguição contra a igreja e muitas mortes começaram a surgir no Coliseu, sabiam que alguns irmãos, isso está nos registros da história da igreja, alguns irmãos, quando ficavam sabendo que iria ter algum evento lá no Coliseu, que alguns crentes iam morrer, os irmãos iam para a fila. Iam para a fila, ficavam lá na fila. Aí você passava na fila e disse assim, o que você está fazendo aí? Não,
hoje aí, e eu sou crente, vai matar porque crê em Jesus, eu creio em Jesus, eu quero morrer hoje aí. Não, mas você não sabe que você vai ser comido por um leão. Rapaz, eu queria que o leão desse umas 5 mordidas antes de me matar, era para eu sofrer bem mesmo, né? Por amor a Cristo. Bem-aventurados sois vós, são altos valores, mas a gente mantém esse valor, a gente mantém o mesmo valor de Pedro. Condenaram Nero, condenou o Pedro à morte, só você vai morrer como seu mestre. Ah, tudo bem, então tá bom. Você vai morrer crucificado. Diz, não, tudo bem. Aí estavam levando o Pedro, e o Pedro falou assim, mas peraí, gente, eu vou morrer como Jesus, mas eu não sou digno. Não sou digno. Vou fazer o seguinte, chegou o carrasco e falou, meu amigo, você é muito mal, né? Você se satisfaz com quando você vê o outro se prejudicando, né? Então faz o seguinte, meu filho. Faz o seguinte, por favor, me crucifique, mas de cabeça para baixo. Por favor, faça isso comigo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todas as coisas contra vós. Bem-aventurados sois vós. A igreja é sal, irmãos, porque ela tem valores. E esses valores a gente não abre mão, a gente morre lutando. Aleluia, a gente mantém esses valores. E o nome do Senhor é louvado. O nome do Senhor é bendito. Por que serve o sal? Terceiro e último lugar. O sal serve não apenas para barrar o apodrecimento, não apenas para conservar. O sal serve também para realçar o sabor de cada alimento. Por exemplo, quando você coloca o sal na mandioquinha, você quer comer sal ou quer comer mandioquinha? Você quer comer mandioquinha, não é? Mas por que você põe sal na mandioquinha? Porque a mandioquinha, ela tem um sabor que fica preservado, guardado nela. Mas quando você coloca sal, o sabor da mandioquinha aparece. Deixa eu contar rapidinho, irmãos. Eu sei que meu tempo já foi embora, mas eu fui esses dias desses, eu tenho algumas experiências interessantes com essas coisas, né? Às vezes eu sou convidado para ir nos lugares chiques e eu acabo quebrando a minha cara, porque eu quase não vou. E quando eu vou, eu fico sempre constrangido. Um dia o pastor Heber me levou para almoçar num lugar. Aí ele falou assim, vamos almoçar, não sei o que, eu tinha passado na OAB, ele falou, vamos almoçar, comemorar, eu falei, que bênção, vamos embora. Aí nós fomos, chegamos lá, era um lugar maravilhoso. E aí, eu sentei na mesa, ele sentou e falou assim, vou pedir uma carne aqui, rapaz, que é uma carne maravilhosa. Eu falei, que bom, deixa Deus te usar, vai. Se você mandar a mesa, eu vou comer aqui, né? Eu não posso perder nada. Daí veio uma salada maravilhosa, um arroz, daqui a pouco veio uma carne. E a carne parecia uma espuminha, você apertava assim, ela sabe? Eu peguei uma faca, dessa de cortar pão, e estou lá me matando, você lembra disso? Estou lá me matando, lá, cortando e desfiando a carne todinha. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor Henrique, não leva mal não, mas pega essa outra faca aí, ó. Você não vê essa outra faca? A faca aí para cortar, eu falei, estou entendendo. Passei e cortou a carne maravilhosamente. Eu fui, de vez em quando eu passo umas vergonhas desse tipo aí. Aí eu fui meu amigo falou, o pessoal lá do escritório falou assim, a gente vai ter que comemorar o aniversário de uma pessoa aqui e a gente vai comemorar num bar que tem ali. Eu falei, vamos lá, não vou beber, mas vou comer alguma coisa. Porque gordo não bebe, mas come. Aí eu falei, vou comer alguma coisa. Aí cheguei lá, eles serviram, irmãos, uma coisa que eu achei assim, extremamente pobre, mas era muito chique. O negócio, pepino num monte de sal. Aí eles cortaram o pepino bem fininho assim, colocaram um negócio de sal, colocaram aquele sal dentro e aquele pepino. Aí você, qual era a graça do negócio? Você pegava o pepino, molhava naquele salzinho e comendo. Tinha os pepinos à parte, e eu não sabia o mecanismo da coisa, porque tudo tem um mecanismo, eu não sabia. Eu fui lá, peguei o pepino e falei, gente, que coisa mais sem graça. Eu deixo uma carninha em casa lá para comer pepino aqui, e fala que isso é chique, isso aqui que besteira, né? A gente não fala nada para não chatear a pessoa, mas a gente fica pensando nessas coisas. Aí eu peguei o pepino e fui comendo. Aí daqui a pouco meu amigo chegou e falou, ô Henrique, não é assim que come não, é assim. Você pega o pepino, vai lá no salzinho, rapaz, não é que aquele negócio é bom, é de pobre, né? É gostoso, viu? É bom, eu comi uns 15 pepinos lá. Depois que eu descobri o sal. O sal faz o quê? O sal não realça o sabor do outro. É isso. O sal, ele se esconde e ele projeta o outro. Em que sentido nós somos sal? Nós somos sal para promover pessoas. A gente vai se escondendo e vai jogando outros para cima. A gente vai se escondendo e vai promovendo os outros. Na igreja você pode ver um indivíduo chega aqui sem habilidade nenhuma, mas de repente ele encontra aqui um professor de música e ele vai treinando, daqui a pouco ele é um bom músico. Chega aqui, não sabe
sal promove sabores. Deus conta com você para parar o apodrecimento moral desse mundo. Deus conta com você para preservar valores cristãos. E Deus conta com você para promover pessoas. Pergunta para o seu irmão aí, por gentileza. Você anda promovendo alguém? Aleluias. Glória a Deus. Pergunta de novo, fala assim, quem é que você está promovendo aí? Aleluias, glória a Deus, aleluias. Deus coloca pessoas em nossas mãos. O que é para a gente fazer com essas pessoas? Matá-las? Não, é para a gente agir como sal. O que o sal faz? O sal vai para trás do pepino. Ele vai para trás da mandioquinha. Ele promove a mandioquinha e fala, que mandioquinha maravilhosa. Não era nada. Tira o sal para você ver o valor da mandioquinha. Deus quer fazer você promover pessoas. Levante a sua mão, meu irmão. Você é sal, você é sal. Jesus falou assim, se o sal perder os seus atributos, se ele se tornar insípido, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. Quando um crente não consegue barrar o apodrecimento, não consegue conservar valores e não consegue considerar o outro como sendo maior que ele mesmo, esse crente para nada mais serve. Ele só é alvo da graça, da misericórdia, porque o Evangelho sempre tem uma oportunidade. Deus conta com você, meu irmão, Deus conta com você. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito do Pai, Espírito do Filho, Espírito do Senhor, Espírito de amor, Espírito de graça, Espírito de vida, Espírito de redenção, Espírito de eleição, Espírito de predestinação, Espírito que ajuda, Espírito que conforta, Espírito que anima, Espírito que nos arrancou dos nossos trabalhos nesse dia, que nos arrancou das nossas casas nesse dia, Espírito Santo de Deus que nos arrancou das nossas atividades e nos reuniu aqui como um pastor reúne as suas ovelhas, Espírito Santo que trouxe cada um de um canto, cada um de uma forma e cada um com um propósito aqui, para que todos nós juntos pudéssemos comungar, sentarmos à mesa do Senhor e desfrutarmos desse alimento que o Senhor serviu para nós aqui. Ó Espírito Santo de Deus, eu confesso, Espírito Santo, que muitas vezes eu não consigo ser sal, eu não consigo parar o processo de apodrecimento, muitas vezes eu até causo esse apodrecimento. Tem misericórdia de mim, Espírito Santo, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de mim. Ó Espírito, eu declaro publicamente aqui, que se não for o Senhor em minha vida, eu não consigo morrer pelos valores, eu não consigo abraçar os valores e conservar os valores, eu me relativizo os valores, eu me secularizo, eu me mundanizo, e eu acabo me acostumando com aquilo que não é a vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, não me entregue a mim mesmo, não me entregue, ó Deus, às minhas próprias paixões, aos meus próprios intentos. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim, porque muitas vezes eu tenho oportunidade de promover o outro, mas eu não quero promover, eu não quero porque eu tenho ciúme, eu não quero porque eu tenho inveja, eu não quero porque eu quero que o meu nome seja propagado, eu não quero porque eu quero que o meu nome apareça. Ó Espírito, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Nós confessamos que só conseguiremos ser sal da terra e luz desse mundo se a sua presença for conosco, se o Senhor estiver trabalhando em nós e se movendo em nós. Por isso queremos abrir aqui a nossa mente, o nosso coração, queremos abrir aqui, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso interior. Queremos encarecidamente lhe pedir, toma a nossa vida nas tuas mãos e nos faz sal, Senhor, nos faz sal. Nos faz, Senhor, sal, nos faz, Senhor, sal, para a glória do teu nome. Toma esse meu irmão, essa minha irmã nas tuas mãos agora. Oh, meu Deus, o Senhor é aquele que nos fortalece. Toma o teu povo, Senhor, nas tuas mãos e nos faz sal para a glória do teu nome. Meu Deus, trabalhe em nós.
para ele ou para ela. Diga alguma coisa, diga Deus te abençoe. Diga Deus te prospere. Aleluia, diga Deus abençoe a tua família, a tua casa. Deus realize os seus sonhos. Deus te conserve em pureza, em santidade. Aleluia, que o nome do Senhor em todo tempo seja louvado e engrandecido nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glórias. Glórias a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado. Quero agradecer ao pastor Heber mais uma vez. Obrigado, pastor. Deus abençoe os obreiros. Eu queria dizer aos irmãos que eu tenho aí o meu livro. Eu lancei em fevereiro, os direitos autorais sobre os textos bíblicos. Você que não adquiriu ainda, adquira. Me abençoe. Vai ter um bom material também. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, viu?